estamos aqui com Paulo Mendes da Rocha e Naná Mendes da Rocha para bater um papo sobre a participação deles no projeto que a gente está organizando em parceria com o Escritório de Advocacia Matos Filho. O projeto faz a ideia de pensar a região da Paulista, que nesse momento está passando por uma transformação muito interessante, com novos usos, com a Paulista fechada aos domingos, então as pessoas estão ocupando mais esse espaço público, estão diversificando as atividades que são feitas ali. E a gente fez essa provocação para alguns arquitetos, entre eles o Paulo e a Naná, para pensarem como que o mobiliário urbano e outras estruturas de apoio ali para a região, de bicicletários, bancas de jornal, podem ganhar uma nova utilização, podem ganhar uma nova cara. Acho que as pessoas estão realmente querendo abraçar mais essa ideia de ocupar a cidade, de viver a rua, de estar ocupando os espaços públicos, enfim, é uma transformação importante que São Paulo está passando e outras capitais brasileiras também. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, tudo bem. Vocês poderiam contar então pra gente de que forma vocês estão vendo essa transformação da Paulista, esses novos usos que estão sendo feitos ali, qual que é a importância disso? Quer falar? Você? Eu acho que o que dá vontade, na verdade, do projeto, que é estimulante, é porque pensar o espaço urbano como um todo, né? Independente dessa coisa da Paulista estar fechada dos carros, por exemplo. Que eu acho que tem muito pouco mobiliário mesmo, urbano. A cidade parece que é uma coisa sempre que a gente está sempre de passagem, né? Você não pode nunca estar de bobeira. Sim. A cidade é uma cidade intensa e eu sinto isso quando eu ando na Paulista, por exemplo, de domingo, que é uma apropriação daquele espaço mesmo para as pessoas e mostra o quanto a cidade precisa de espaço público, na verdade. Quanto as pessoas são carentes disso. E independente de estar fechado para carro ou não, eu acho que é um lugar, enfim, é uma avenida quase mais importante da cidade. Então, o mobiliário para esse lugar é uma coisa muito estimulante de pensar, independente de ela estar fechada ou não. Sim. Eu concordo com a Naná. Para falar a verdade, eu tenho a impressão que a Avenida Paulista fechada não é mais a Avenida Paulista. Eu não gosto da ideia. Acho uma ideia errada e tudo isso é bom discutir. Se você interdita, quem vai lá não vê a Avenida Paulista. Ela tem que se manter íntegra. Eu não vejo razão para você ficar de biquíni tomando sol no meio da pista carroçável da Avenida Paulista. Aí não é mais a Avenida Paulista. Por outro lado, uma das graças dessa avenida, de qualquer avenida, em qualquer cidade, é justamente o uso múltiplo de tudo aquilo. Ou seja, não são só empresas, escritórios, bares, museus, teatros, mas é também habitação. Existe muito prédio. E quem mora na casa não pode ter a rua interditada, não faz sentido nenhum. É uma maneira artificial de criar um cenário de modo enganoso, atraente, que não é. Você quer ver a Avenida Paulista? Eu imagino. Como de fato ela é. Viva na sua vida real. Não transformar num cenário fantasioso. Agora, uma questão muito interessante sobre essa ideia de mobiliário urbano. Eu estou falando como um velho, né, que fica falando porque gosta de contar histórias, justamente porque está tanto tempo aí olhando as coisas. É o seguinte. A cidade sempre foi necessariamente, é por isso que ela existe, a casa do homem, ou seja, muito mobiliada. E já é mobiliada, é melhor você ter consciência da coisa do que ficar inventando, pensando que descobriu a pólvora. Todo bar que põe cadeira e mesa na rua está mobiliando a cidade. A cidade sempre foi mobiliada. E também nas cidades pequenas, da roça, como se diz, do interior, e há muito tempo sempre, as pessoas põem as cadeiras na calçada no verão para conversarem. Os homens jogam dominó, os velhos, na calçada, na rua, etc. Né? A cidade sempre foi intensamente mobiliada e o famoso banco de jardim, todo mundo sabe que serve muito bem até para dormir. Portanto, não há novidade na questão. O que há, justamente como graça, é que ela existe sempre. Podemos pensar mais. O que não havia, digamos, é uma cidade com 10 milhões de habitantes, 20 milhões como São Paulo. E, portanto, esse tipo de mobília de rua
pode ser Pode pensado, ser interessante. interessante considerar, né? E o que vocês pensam que falta ou que poderia melhorar em termos de estrutura ali na Paulista? Pensando assim nesse uso para as pessoas mesmo, independente dela estar fechada ou aberta, enfim. Eu acho, alguma coisa que me vem à cabeça é a ideia de você poder estar sem fazer nada, né? Então, bancos, ou alguma coisa de descanso mesmo. Que eu acho que falta na cidade como um todo, né? Por exemplo, a Praça da República não tem um banco, eu acho uma loucura isso. Sim. Que tem um pouco essa coisa de não ter, porque daí o mendigo dorme, mas aí não é essa questão, né? Não é por isso que você não vai Sim, colocar. Ou até podia colocar para isso, justamente, Justamente. desde que exista mendigo. Nós precisamos cuidar para que a pobreza É, não seja tão assim mas é. como é no Brasil. Isso é um erro político, etc. É outra questão. E também é preciso não associar tantas questões só com riqueza e pobreza. Só para você ter uma ideia, nós estamos conversando aqui, né? Olha bem para minha cara, como se diz. Eu já dormi mais que uma vez na rua. É mesmo? Naturalmente bêbado. Mas eu e um amigo, inclusive, já acordamos de olhar um para o outro deitados nas sarjetas, 9, 10 da manhã, com o sol, aqui na Praça da República, ali atrás. A cidade é a escola por excelência. A convivência com o outro, etc. Uma coisa que pode... Eu não tinha pensado nisso, mas você vê, nós fizemos elogio do café que põe as mesas, as cadeiras na rua. Mas, de qualquer maneira, você para sentar ali tem que pagar alguma coisa, Sim, né? sim. É. Imagine que você tem o seu lanchinho, um trabalhador que ganha pouco por ali, trabalha ali, e traz a sua comidinha. Podia ter uma cadeira e uma mesinha para ele sentar e comer sem pagar nada. Alguns bares simulados, sem o dono do bar. Há muita coisa para fazer. É, vou pensar Mas muita não se coisa. trata também de transformar a rua. Eu acho que é só tornar ela menos hostil, né? Porque tem uma coisa assim, eu acho que São Paulo pode ser muito hostil às vezes. Você já desenhou coisas tão lindinhas, né? Coloridas. Tudo isso pode ser. Pode ser. Também eu posso não saber, agora é mais para os jovens. Vocês estão sentindo que está tendo um movimento maior, um interesse maior das pessoas em ocuparem a cidade e tomarem a cidade para si, né? Como assim, apropriarem mesmo os espaços públicos? Tem muito, mas ainda tem também muito, né? A resistência, enfim, tem essa coisa da segurança. Na verdade, as pessoas tentam, né? Tem o Parque Augusta, que teve aquele movimento, tem vários movimentos, umas festas de rua, tem vários movimentos incríveis, assim, as pessoas estão pedindo, né, esse espaço. Mas aí acho que é uma questão política, né, na verdade, porque se o Estado não provém isso, fica difícil, mas as pessoas estão tentando, né. O que você acha? É isso mesmo. A cidade sempre foi o encanto principal do homem. Fugir da cidade é uma bobagem. Portanto, ela se faz por si mesma. O chão devia estar sempre livre para várias atividades. Bares, cafés, teatros, entrada de cinema e tal. O exemplo aqui em São Paulo fundamental são as galerias, o Copan, por exemplo. O chão é para todos. E a parte mais assim individual, a casa ou esse e aquele escritório, fica lá para cima. Tanto ali na Paulista quanto em outras regiões também, outras grandes avenidas, a gente tem uma questão de combinar o uso como fluxo, né, de passagem, então assim, tem pessoas circulando o tempo inteiro, um movimento muito grande de circulação, e também o uso do estar, né, aproveitar o espaço. Vocês veem uma possibilidade de combinação desses dois usos ali na Paulista mesmo? Você não pode isolar as atividades. Isso, aquilo. Aqui é só para isso, né, parece. Portanto, você lembrou de uma questão sobre a construção da cidade, no fundo, por outro lado. E o automóvel entra aí como negativo. O uso do transporte individual, esse monstro de 700 quilos que está aí para levar, é contra a ideia de cidade em geral. Não é uma questão da Avenida Paulista ou da Avenida São João. O que nós tínhamos que fazer, como todo mundo faz, já sabemos, não é uma questão de gosto, de moral, uma questão técnica, antes de mais nada, fundamental.
é construir o transporte público. São Paulo devia ter mais ou menos, por comparação, uns 300 quilômetros de metrô. Não tem nem 70 até hoje. Legal. E, Naná, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória. Você é arquiteta, é designer, o que você faz, o que você já fez, o que vocês já fizeram juntos? Eu trabalho um pouco faço de um tudo, digamos, mas eu sou formada em design antes pela FAAP, trabalhei muito tempo com design gráfico, depois eu fui trabalhar na escola da cidade, eu acabei ficando com vontade de estudar e fiz o curso até o fim, trabalhei um pouco com arquitetura, mas aí entendi agora, assim, que o principal é, o que eu mais gosto de fazer, desenho de mobiliário e gráfico. Então, estou mais focada no design. Enfim, e aí fazendo aos poucos o que eu tenho acesso consigo nessa área. E você já tinha pensado em mobiliário urbano? Sim, Você gosta de design? já, mas e é uma coisa muito legal, né? Porque sai dessa coisa do circuito do design como um objeto, sei lá, elitizado, porque tem muito isso, né, aqui no Brasil, que o design é como se fosse uma coisa para poucos, né? E daí pensar para a cidade é uma coisa muito maravilhosa. E você, Paulo, você já desenvolveu algum mobiliário urbano, assim, pensado para a cidade ou para alguma região específica? Acho que não. Acho que eu nunca tinha feito Bom, nada mas daí disso. também faz um prédio inteiro, né? O mobiliário do Sesc, por exemplo. Nunca me preocupei muito que fosse... Eu sempre achei que tudo é urbano. Tudo é urbano. Sabe como é? Mas eu mesmo nunca desenhei, acho que ao ser mobília urbano, assim, Na calçada. na calçada, no espaço público. É muito ampla a questão, né? É muito ampla. Pessoal do Esquina, a gente encerra aqui nosso papo com o Paulo Mendes da Rocha e com a Naná. Em breve a gente traz mais novidades sobre os projetos que eles estão fazendo para o Paulista para Todos, um festival de ideias que a gente está organizando com o escritório de advocacia Matos Filho. E nós vamos também apresentar os outros participantes, os outros escritórios de arquitetura que entraram nessa com a gente. Obrigada e até mais.